conhecido de todos aqui, e depois a gente vai continuar nesse mesmo texto, ler um outro versículo mais embaixo, para a gente compartilhar algumas verdades da palavra de Deus. Diz assim, João 8, eu vou ler o 32, depois eu vou ler o 36, para que a gente possa começar a nossa reflexão. Diz assim, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. No verso 36 agora, pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Eu vou fazer a leitura mais uma vez do 32 e do 36. Assim, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bom Deus, eu estou aqui, Senhor, à sua disposição. Eu me preparei, Senhor, mas o culto é para a glória do Teu nome. A igreja está aqui, Senhor, com o coração aberto para ouvir aquilo que Tu está disposto a falar conosco. Então, Senhor, usa a minha vida como um canal de bênçãos para essas pessoas. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento para a Tua glória, Senhor. Que a minha natureza humana não interfira naquilo que Tu quer falar na igreja e que possa ser para a glória do Teu nome. Inspira, Senhor, o Teu servo para falar aquilo que está no Teu coração, que a revelação da Tua palavra possa causar em nós alguma mudança e transformação. Eu te peço isso em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. 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 Gente, eu quero iniciar refletindo um pouquinho a respeito desses dois versículos. E quando a gente fala de batalha espiritual, a gente fala de libertação também. Tem algumas pessoas, a gente vive num tempo que é tão natural, a gente vive de maneira tão natural, a gente tem uma realidade tão tangível, a gente consegue perceber as coisas tão naturalmente que as coisas espirituais acabam sendo abafadas. A gente acaba escondendo, abafando as coisas espirituais da nossa vida, só que a gente vive num mundo que é espiritual. Quer você queira, quer você não queira. Pastor, eu não quero entrar em batalha espiritual. Me perdoa, meu irmão, você está nela. Ah, eu estou na igreja. Você está na batalha espiritual. Ah, eu estou no mundo. Você também está numa batalha espiritual, meu irmão, porque Deus quer te salvar e o inferno não quer te tirar de lá. Simples assim. Ah, pastor, mas eu não acredito em demônio. Meu irmão, você não precisa acreditar. Eles existem. Estão aí. Ah, pastor, eu não acredito na Bolsa de Valores. Mas ela existe e está lá rolando. Você não precisa acreditar nas coisas para que elas existam. E às vezes a gente acaba levando a nossa vida de uma maneira achando que não existe uma guerra espiritual acontecendo. A gente não acredita que os demônios influenciam coisas e pessoas. A gente acha que as pessoas não são atacadas por demônios. E querido, isso é tão real quanto eu estou te falando aqui. Você consegue me ver? É tão real você enxergando a minha pessoa, mas o mundo espiritual é tão real quanto isso. Só que a estratégia do inferno, ela muda de acordo com as gerações, porque as épocas mudam e os demônios se adaptam. Alguns anos atrás, eu lembro que os demônios eles se mostravam de uma maneira muito mais disfarçada que nos dias de hoje. Você não percebia tão claramente, porque era tudo subliminar, era tudo escondido. Mas hoje em dia, parece que não. Você olha para os clipes de música secular e você vê as pessoas enaltecendo demônios. Você vê pessoas cultuando, dizendo... eu estava vendo esses dias uma música, os crentes falam de Jesus, a partir de agora eu vou falar sobre a minha entidade aqui. Desse jeito. E a gente vem numa pegada que parece que a igreja adormeceu para a questão da batalha espiritual. Parece que a igreja adormeceu para a questão de não perceber mais que os demônios estão aí atribulando a vida das pessoas. E quando eu compartilhar essa mensagem com você, eu quero que você tenha isso em mente. Você querendo ou não, você está numa batalha espiritual. O inferno e os céus pelejam pela sua vida.
Mas uma coisa eu acho interessante, que tem um momento, né, que a gente, da libertação, que a gente precisa explicar, é a questão da libertação. E embora eu tenha muitos assuntos e muitas coisas para falar a respeito dessa questão de libertação, eu preciso deixar bem claro o meu posicionamento pessoal. Meu posicionamento pessoal. Isso não é via de regra. Você vai em igrejas que os pastores vão pensar diferente, eles vão agir diferente. Eu estou dando uma opinião pessoal. Eu, Nelson, acho melhor assim. Por exemplo, você vai em determinadas igrejas e tem lá um culto específico para libertação, né? Onde as pessoas caem endemoniadas. Eles oram para que as pessoas manifestem demônios. Você já ouviu falar de algum culto desse? Sexta-feira? Descarrego? Não, estou brincando. Tem igrejas que tem essa... Não, vamos lá que a gente vai expulsar o demônio. Só que tem um quê nessa questão. O primeiro quê dessa questão é a própria pessoa que está indo para a libertação. Preste atenção, que se você tiver dois tipos diferentes de libertação, um deles é o exorcismo, né? Que a pessoa está manifestada e aí eu expulso o demônio. Só que qual é o problema do exorcismo? Para mim, é que quando você expulsa aquele demônio, eu não vou ler todos os textos, só ouvir estudo, tá, gente? Mas a Bíblia diz que esse demônio sai e ele dá uma volta por lugares áridos e no meio do caminho ele vai achando 7 companheiros que são piores que ele. E eles voltam para atacar aquela mesma pessoa que foi liberta. Se eles acharam a casa limpa, cheirosa, arrumada, mas vazia, eles voltam e traz aquele que saiu com mais 7. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Pastor, por que você acha essa estratégia ruim? Porque para pensar comigo, você já percebeu que de tempos em tempos as igrejas passam a ter numericamente um número maior de pessoas e depois a sociedade fica pior cada vez mais por causa dos desviados da igreja, que ficam agora muito mais atribulados, 7 vezes mais? E aí você pensa assim, não, pastor, o que está acontecendo da violência, da criminalidade aumentando, essas coisas tudo acontecendo, é problema do poder público, que não está cuidando das pessoas direito. E as pessoas precisam de dinheiro e agora elas querem ser marginais, e elas vão roubar para poder ter, vão vender droga, vão aumentar a violência. Não, isso é papel da igreja. Porque essa pessoa, você vai ver, particularmente eu, já fui no presídio algumas vezes para visitar e... Você pergunta, a maioria deles é tudo desviado da igreja. Às vezes é filho da irmã da igreja, é filho do pastor, é filho da missionária, é filho do não sei quem. E você diz para mim assim, por que essa galera está toda presa lá? Elas deveriam estar bem livres e com uma vida cristã saudável? Mas quando essas pessoas estão com a casa limpa, arrumada, eles saem da presença do Senhor, o que acontece? O estado dele fica 7 vezes pior. E a sociedade vai ficando cada vez pior. Embora o número de igrejas aumente, o número de desviados também aumenta, e aí as coisas vão ficando esquisitas. Porque não há um cuidado pós-salvação. Então, eu acho que esses 2 textos que eu trouxe para vocês de João explicam o meu posicionamento de libertação. Se vocês conhecerem a verdade... Ou seja, se eu conhecer a palavra de Deus, se eu estudar a palavra de Deus, eu vou ser livre. Agora, o que é a palavra de Deus? A verdade. Mas Cristo é a palavra de Deus. Porque em João, capítulo 1, vai dizer que ele, no princípio, ele era o verbo, ele era a palavra de Deus. Só que essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, se você conhecer Jesus... Ou seja, a palavra de Deus, se você conhecer a Bíblia, se você conhecer Jesus, se o Filho do Homem vos libertar, ou seja, se a palavra de Deus te libertar, você vai ser verdadeiramente livre, a sua casa vai estar limpa, arrumada e cheia do Espírito Santo. Então não tem a possibilidade desse demônio voltar com mais 7 na sua casa de novo. Então eu entendo que
ao invés da pessoa se estribuchar no chão e fazer o exorcismo e ter a possibilidade de voltar outros 7 demônios, é melhor que ela conheça a palavra, que ela se aprofunde no discipulado, que ela tenha um companheiro de oração e essa pessoa não seja atribulada com 7 demônios piores. Deu para entender? Estamos claros até aqui? Então, pastor, onde é o nosso campo de batalhas? Porque eu não consigo ver o diabo. Alguém que já viu o capeta? Não estou falando da sua sogra. Tô brincando, gente. Tô brincando. Todo mundo com coro, né? Oh! Que sabe que é, né? Tô brincando. Mas sabe, eu já tive assim uma percepção de estar em ambientes pesados, ambiente carregado. Eu já tive em lugares que eu falei assim, cara, tem alguma coisa esquisita aqui. E depois a gente descobrir que tem alguma... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto, né, de visitar museu, eu gosto de visitar lugares históricos, eu gosto de... né? Então, assim, um lugar que tem muita história e tem muita coisa curiosa para a gente descobrir são nas igrejas católicas. Você sabia disso? Às vezes até o vitral conta histórias maravilhosas. Então, geralmente quando eu saio com Letícia e tal, a gente gosta de passear, entra lá nas igrejas católicas, fica olhando, né, lê as histórias, porque geralmente tem um informativo ali daquela igreja. E eu achei interessante que tem lugares que você vai, históricos, e você, só de chegar no ambiente, você percebe que aquele ambiente tem uma entidade que rege aquele lugar. E aconteceu uma vez que a gente estava aqui no centro do Rio ali, fazendo um passeio, e eu não sabia da história do lugar, e eu senti uma opressão terrível, chegou a me dar dor de cabeça, eu falei assim, caramba, que lugar pesado, bonito, esteticamente falando, você olha, bonito, mas com ambiente pesado, sabe? E aí, alguns meses se passaram e eu fui numa reunião com o pastor TK. Para quem não sabe, o pastor TK é professor de história. Ele é formado em história. E ele estava falando que exatamente naquele lugar ali era onde faziam os sacrifícios de crianças no início do Brasil colônia. Então tinha uma entidade ali que recebia sangue de crianças inocentes. E aí ele estava falando, olha, não só de cada 100 anos ele recebe uma oferenda. E aí ele foi me mostrando que desde de 1500 até agora, a cada 100 anos acontece ali uma chacina de criança. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas aconteceu agora perto de 2000 ali, naquela época ali, na Candelária. 18 crianças, se eu não me engano, aí, de tempo em tempo, a cada 100 anos, ele falou, olha, e aí mostrou, né, nos jornais, assim, olha só, tá aqui, 100 anos atrás, de 100 anos antes, de 100 anos antes, sempre tem. Ali eu falei assim, cara, e tem... Eu não sabia de nada disso, mas só de entrar no ambiente, a gente percebeu que existia alguma coisa esquisita, uma coisa pesada, um ambiente estranho. Ou já conversou com alguém que você chegou todo empolgado, bem, você estava, sabe, e você chega, conversar com a pessoa, começa a trocar uma ideia, e aí, daí um pouco tempo você está esgotado, parece que suas energias foram todas embora, parece que a pessoa sugou tudo que bom que você tem, e você fica mal depois daquela conversa. Você acha que isso é normal? Quando Deus cria o ser humano para ter comunhão um com o outro, você acha que isso é normal? Você acha que burnout é natural, é uma doença da alma? Porque é uma doença que me impede de andar com pessoas, tá? Para quem não sabe o que é burnout. E aí você começa a observar que agora a gente está atribuindo à psicologia coisas espirituais. A gente está atribuindo à política coisas que são espirituais. Para mim, a maior afronta à igreja é o Bolsa Família. Porque onde está a igreja
que não está dando assistência ao órfão e à viúva. Aí o governo que tem que fazer isso? Se não é a igreja? Ou a palavra de Deus é mentirosa? A gente está atribuindo a outros as tarefas que nós, como igreja, estamos negligenciando. E o inferno está avançando em todas as áreas. Aí você vai ver crentes cada vez menos ativos, mais crentes de banco, pessoas apáticas, pessoas que não têm fervor espiritual. Por quê? Porque eles não estão cumprindo o seu papel de igreja. Como eu vou ser vivo se eu não cumpro o meu papel? É a mesma coisa de você casar e você não poder ter relação com sua esposa. Que alegria, que brilho tem esse casamento. E aí a gente começa a atribuir as coisas espirituais, dando a outros essa possibilidade de exercer a nossa vida com Deus. E aí a gente começa a perceber que agora, quanto mais ocioso a gente fica, mais ataques a gente está suscetível. Agora eu estou... É como se eu estivesse colocando a minha cara para o inferno acertar. Mas para pensar comigo. Jesus não já venceu todos esses demônios? Jesus não já venceu tudo? Por que a igreja ainda continua sofrendo ataques? Olha só o que diz Colossenses, capítulo 2, no verso 13. Coloca para mim. Colossenses 2, no verso 13. Eu vou ler até o 15. Quem está com a Bíblia aí também pode fazer. E diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Vou dar uma pausa aqui. Quantos pecados Jesus perdoou? Todos de quando? De agora? De anteontem? Ou até aquele que um dia eu ainda vou cometer? Porque eu não sei do dia de amanhã, pode ser que amanhã eu peque. Não é? Estou sendo sincero? Jesus já perdoou esse pecado que um dia eu ainda vou cometer? Já. Então o problema não é o pecado. Você pode dizer isso para alguém? O problema não é o pecado. O pecado já está resolvido. Amém? Por quê? Porque agora eu não posso ser mais escravo do pecado. Jesus já venceu todos os pecados. O problema não é mais o pecado. Jesus já pagou. E aí ele continua no texto. Vamos lá. Continuando no texto aqui. No verso 14. Diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando na cruz. Você paga boleto? Não, né? Graças a Deus. Só eu que pago o boleto aqui. Jesus pegou o boleto da sua dívida de morte, porque o salário do pecado é a... Ele pegou e disse assim, ele deveria morrer, mas está aqui o recibo que está pago. Ele cravou na cruz. Disse assim, está pago, já foi consumado. Estamos livres do pecado e da morte. Jesus fez isso na cruz, por mim e por você. Estamos juntos ainda? O verso 15. E olha o que ele diz aqui. E despojando quem? Principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Os demônios, principados e potestades, demônios, todos eles já foram vencidos. Sabe, alguém que já viu um time de futebol que entra em campo que você sabe que vai perder? Tá jogando Real Madrid e Vasco. Quem você acha que vai ganhar? Tem um time que já entrou para perder. Mas você está entendendo? Mas só que a torcida do Vasco, eles têm muita fé. E eles vão acreditando até
gol do Barcelona. Tô brincando. Sabe, os demônios eles já sabem que perderam. E os dias deles estão contados até a vinda de Jesus. Então, na mente satânica dos demônios, eles pensam assim, já que eu vou morrer no inferno, vou passar a eternidade no inferno, eu vou levar o maior número de gente comigo. E quando o diabo faz isso, de levar o maior número de gente, ele não está pensando em você especificamente. Eu quero levar, o Lucas para o inferno. Ele não está pensando assim, ele está pensando da seguinte maneira: eu estou levando a imagem e a semelhança de Deus para ser torturada pela eternidade. Porque qual é a raiva do diabo com relação às pessoas? Porque eu não fiz nada para o diabo. Por que ele tem raiva de mim? Você já se perguntou isso? Não fiz nada para o capeta. Por que ele me odeia? Porque quando ele olha para você, ele não consegue ver você. Ele vê a imagem de Deus que ele rejeitou, que ele odeia. Ele quer destruir a imagem de Deus. É como nessa época a gente vai entrar aí em campanha política, né? Todo mundo que gosta de política, aleluia. Está dividindo pessoas, está dividindo família, está dividindo um monte de coisa por causa de política. Eu vou dizer para você, eles estão nem aí para a gente. A gente que se briga, a gente que se divide, a gente que rompe a amizade, a gente que deixa de ter carinho por pessoas tão preciosas por causa de gente que está nem aí para você. Com todo amor e carinho que eu estou dizendo isso. Mas vamos lá, vamos pensar na política, essa época de campanha. Você já viu que a torcida rival pega a foto, aí joga no chão, pisa, né? Eu lembro que na última eleição fizeram defecar em cima da foto do candidato lá. Vocês viram isso? Por quê? Ele está fazendo no candidato? Não, mas na imagem e na semelhança daquele candidato. O ódio dela está sendo destinado a uma figura, né? Alguém que nessa época de Páscoa já malhou o Judas? Não, vocês são... Olha, gente, eu sou do interior então. Que lá onde eu morava em Barbacena, quando era pequenininho, cara, a gente tinha a pegada de vamos malhar o Judas. Aí fazia um boneco e todo mundo batia, tacava pedra, pegava aqueles vara de bambu e dava no Judas. Não, vamos arrebentar com o Judas. Era Judas de verdade? Não, mas na imagem que representava ele. Você é a imagem que representa Deus sobre a face da terra. Quando o diabo olha para você, ele consegue ver o corpo de Cristo. Ele olha para você, ele vê Deus manifestado em carne, tocando os enfermos, curando as enfermidades, expulsando demônios, libertando famílias, lares sendo restaurados, Deus operando através de mim e de você. Essa é a raiva do inferno. Mas só que o inferno já está derrotado. Despojando os principados e potestades, ele os expôs publicamente. Quando Jesus ele morre na cruz, ele desce até o inferno e o inferno nem reconhece que era Jesus entrando. Pergunta, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando Jesus entrou, o Rei da Glória entrou no inferno, o inferno não conheceu. Por quê? Porque o pecado da humanidade toda estava sobre ele. Presta bem atenção, não estava nele, estava em cima dele, estava sobre ele. O meu e o seu pecado estava sobre ele, sobre Cristo. O inferno não reconheceu e ficava perguntando, mas quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O inferno perguntava. Aí vem a resposta, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus joga o meu pecado e o seu na cara do diabo, toma a chave da morte do inferno e volta vitorioso, triunfando deles, expôs publicamente o inferno. Vocês perderam. Eu pensei que eu ouvi um glória a Deus nessa hora. Porque você não tem mais que lutar contra as regiões celestiais. Jesus já venceu. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Jesus derramou sobre nossos corações fé para que a gente possa vencer todas as obras do diabo. Ah, pastor, do que você está falando? Eu estou falando que agora a nossa luta ela é muito mais intelectual do que física. A luta que você luta tem mais a ver com a sua mente do que com o mundo espiritual em si. Porque o mundo espiritual já foi resolvido, o pecado já está resolvido, o demônio já está vencido. E agora? Qual é o meu papel? Triunfar junto com Cristo. É vencer junto com Ele. É viver uma postura de alguém que é vencedor. Embora a gente saiba que muitas pessoas não se acham dignos.
Pastor, mas eu não sou merecedor, eu não sou digno. Que bom que você é assim. Mas você não pode continuar vivendo assim. Porque, imagina, quem aqui na adolescência, tipo assim, né, que a gente viveu com os nossos pais e tal, chega uma hora que a gente está prestes a casar, aí você tá, mês que vem você vai casar, vai sair de casa, vai morar com o seu marido, com sua esposa, você chega para o seu pai, sua mãe, pega um copo de água para mim, por favor. Você tem alguma coisa para eu comer, papai e mamãe? Não, cara, você é filho. Você abre a geladeira, você pega. Porque está lá e está autorizado a comer. Está autorizado a beber. Você não fica... Tem coisa que tem crente que fica 10 anos na igreja, já viveu um monte de coisa, conhece a palavra de Deus e fica orando assim, Senhor, se for da sua vontade. Meu irmão, tem coisa que está escrito na palavra de Deus, é a vontade de Deus. Não tem que orar se é a vontade de Deus. Ah, pastor, por exemplo, vou dar um exemplo claro disso. Você já viu alguém orando assim, a pessoa está enferma, está com uma doença. Aí você ora assim, Senhor, faz a sua vontade na vida dela, cura ela se for da sua vontade. Vocês já viram isso? Jesus morreu na cruz, verteu o sangue todinho do seu corpo para que você fosse curado. É a vontade dele que você seja curado ou não? Você vai orar como se fosse a vontade de Deus ou vai pedir para Deus fazer a vontade dele? Não faz sentido nenhum você orar, Senhor, faz a sua vontade, se você quiser curar, cura, se você não quiser, prepara e leva. Não! A vontade de Deus é que você seja curado, ele morreu na cruz por isso. Então quando você orar, você vai orar assim, Senhor, lá na cruz, você já derramou seu sangue, pagando a cura dessa pessoa. Então agora nós recebemos a manifestação dessa cura agora para a glória do teu nome, para que seu nome possa ser glorificado na terra, para que a gente conheça que existe um Deus operando aqui. Porque essa é a vontade de Deus. Então, quando a gente começa a ter uma consciência que Jesus já venceu, que ele já é vitorioso, que as enfermidades já foram vencidas, que os demônios já foram vencidos, a nossa oração e a nossa postura muda. A gente não fica pedindo autorização para tudo a Deus. A gente começa a entender qual é a vontade de Deus e começa a agir à altura da sua palavra. Amém ou não amém? Estamos juntos ainda? Eu quero ler um outro texto de Efésios. E aí você vai começar a perceber um outro lado da moeda que muitos pastores deixam de comentar, mas eu preciso fazer você entendido disso. Que diz assim, Efésios 6, no verso 10. Diz assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tem muita gente que acha que por si só ele tem força sozinho. Meu irmão, a gente não tem força para vencer nada. Tem gente que luta para vencer o pecado. Meu irmão, você na sua força vai sempre errar. Sempre vai... Olha, desculpa. Quando eu parar de beber eu vou para a igreja. Não, quando eu parar de fumar eu vou para a igreja. Já viram dessa aí? Meu irmão, você acha que você vai ter força sozinho para se autolibertar-se a si mesmo sem Jesus? Pastor, eu estou passando por um pecado aqui, eu tenho ele de estimação, eu cuido dele desde a minha adolescência. Você acha mesmo que você vai conseguir se libertar sozinho? Né? Bom de ter um monte de professora da escola aqui, que a gente pode falar os trem, né? Pleonasmo. Você pode autolibertar-se a si mesmo? Não tem como. É se fortalecer na força do Senhor. E agora que eu tenho a força do Senhor em mim, cara, ele já venceu o pecado. Isso não é um problema mais meu. Eu preciso agora, é só viver à altura daquela pessoa que já foi liberta do pecado. E aí ele continua. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas. Vocês lembram aqui é cilada, Bino? Então, os caras que às vezes eles se colocam na cilada, né? Golpe tá aí, cai quem quer. Não é? Às vezes você olha para a pessoa e você sabe, esse caminho que ela está trilhando vai dar errado depois. E não adianta você falar o que você quiser falar, ela vai fazer o que ela quer fazer. E está tudo bem. Só que a gente precisa entender
que o diabo ele gera situações de cilada para mim e para você. Ele coloca situações onde ele vai testar a nossa fé, ele vai testar a nossa perseverança. Você lembra da história de Jó? O livro de Jó é um livro muito complexo. Se Deus permitir, um dia eu vou fazer uma série de mensagens. Lá em Marambaia, parece que levou 1 mês e meio para eu tentar explicar o livro de Jó. Por quê? O livro de Jó é um livro muito complexo. Todo mundo fala só das tribulações de Jó, né? Perdeu o dinheiro, perdeu saúde, perdeu os filhos, perdeu tudo. E aí, né? Por que o diabo tocou na vida de Jó? Teve uma hora que Jó orou, fez uma oração a Deus, dizendo assim: Deus, parece que eu estou, né, dentro de uma bolha, parece que eu não consigo romper, eu não consigo fluir, não consigo avançar. Na verdade, aquele cercado que Jó estava reclamando era Deus protegendo ele de não morrer. Só que a gente não sabe de tudo. Deus é que conhece todas as coisas. E a gente acaba murmurando por coisas que a gente não sabe. E quando a gente olha para a vida de Jó, a gente vê que o diabo fez, aconteceu porque não existia, primeiro, a lei de Moisés, não existia a graça de Deus, porque foi depois do pecado de Adão e Eva. Então estava num período onde o diabo reinava plenamente sobre a face da terra. O mundo jaz no maligno. Tem gente que fala assim: não, o mundo todo é de Deus. Querido, o homem que Deus colocou sobre a face da terra entregou a concessão da terra na mão do diabo, deixando de obedecer a Deus, passando a obedecer ao diabo. Então o mundo jaz no maligno. Ou Jesus, você acha que Jesus seria enganado? Ele é a verdade. Como que engana Jesus? E o diabo chegou: se você prostrado me adorar, eu te dou a glória e os reinos de toda a terra. Você acha que o diabo estava mentindo ali? Ou realmente a glória dos reinos e os reinos do mundo eram do diabo? Sim, era do diabo. Então cabe a mim e a você, como igreja, passar e pisar nessa terra, marchando e trazendo para esse lugar a glória de Deus. Porque onde você pisar a planta do seu pé, Deus tem dado por herança. Então, lá na sua casa, no seu condomínio, onde você passar, a glória de Deus e o reino de Deus está chegando. E a gente precisa ter uma postura de coragem diante da libertação. Por quê? Porque tem gente que passa por uma situação na rua, assim, né? O sangue de Jesus tem poder, atravessa a rua, vai para o outro lado, foge, pede licença. Irmão, você já viu esses lutadores de MMA? Quando eles vão fazer o peso lá, que fica se enfrentando, se encarando, cara. Não dá medo de você olhar pro cara mal encarado, né? A gente tem que fazer essa cara pro diabo, ele que tem que colher o chifre e sair da nossa frente, meu irmão. Porque o vitorioso está do meu lado, ele nunca perdeu uma batalha. Quem que tem que estar com medo, os crentes ou o diabo? É o diabo. Ele já perdeu, primeiro. Segundo, o vitorioso está do meu lado. Alguém que quando era menor já brigou na escola? Eu acho que eu briguei na escola uma vez. Apanhei pra caramba. Mas, assim, o meu irmão brigava mais que eu. Eu acho que é por isso que ele é faixa preta de jiu-jitsu e eu não. Ele brigava na escola e ele arrumava confusão com os garotos que eram maior que ele. Né? Um dia, os garotos disseram que iam pegar ele no final da aula. Aí, a diretora liga para casa, para minha mãe, e fala assim: ó, dona Deni, o seu filho está com medo de sair porque ele arrumou uma treta aqui na escola e os garotos estão lá fora querendo pegar ele. Se você puder vir buscar ele, vai inibir os garotos de querer alguma investida contra ele. A minha mãe foi, como toda boa mãe responsável e querida que é, fez, né, o que toda mãe faria. Olhou para mim e para Léo, meu primo, disse assim: ó, vai vocês dois, que se alguém tiver de apanhar, apanhem vocês, que eu não vou apanhar por causa de briga de criança nenhuma, não. Muita sabedoria, muita sabedoria. Aí foi eu e Léo, né? Irmão mais velho e primo mais velho, né? Meu irmão bem menorzinho, os garotos tudo da faixa etária dele, era só dar uns cascudos e estava tudo resolvido. E quando ele ia saindo, os garotos que queriam pegar ele, via Léo e eu bem maiores que eles, meu irmão saía assim, ó. Tipo assim, mexe comigo aí, olha o tamanho deles. Trouxe 2 capanga grandão aqui comigo.
Você sabia que a palavra de Deus diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos? Para a pessoa que está do seu lado, fala assim, seu irmão mais velho é top das galáxias. Ele está aí para te defender, meu irmão. E ele é um vencedor invicto. Jesus está aí, cara. O primeiro Filho de Deus enviado sobre a face da terra. Agora nós somos irmãos em Cristo. E ele temos um irmão todo-poderoso que venceu todas as batalhas. Nem a morte conseguiu vencer ele. Você está do lado certo da batalha, irmão. Você não precisa andar com medo pela rua. Não! Você é vencedor, cara. Não estou dizendo que você precisa andar de postura arrogante, até porque ninguém é bom o suficiente para ser arrogante. Mas eu quero dizer para você que você precisa ter uma postura de alguém que está pronto para vencer todas as ciladas do diabo. O diabo vai jogar uma cilada? Beleza, eu chuto o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. Não é os dados inflamados malignos são apagados. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não sei se chego lá não. Vai. O relógio não para. Olha só o verso 12. Porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, não é contra o seu vizinho fofoqueiro, não é contra o seu patrão chato, não é contra, sei lá, sogra. A sua luta não é contra pessoas. Pastor, mas você não sabe como é que essa pessoa é atribulada. Meu irmão, não é ela que é atribulada. Alguém que conseguiu vencer uma pessoa atribulada? Eu venci já. E olha, é um negócio tão maluco, tão maluco de você viver. Por quê? A palavra de Deus diz que Jesus era o quê? Duas coisas. Manso e humilde. Ou seja, para você vencer o principado e a potestade que está sobre a vida de alguém influenciando para te atribular, você precisa dessas duas posturas. Ser manso e humilde. Eu vou contar bem breve. Alguém deve ter ouvido já essa história aqui. Mas eu vou contar mais uma vez que eu tenho certeza que alguns não ouviram. Lana, a minha filha mais velha, estava para nascer. Faltava 2 meses para ela nascer. E a gente mudou de casa. Morava lá em Marambaia e me mudei aqui para o Coelho. Que lá em Marambaia era aluguel e aqui no Coelho era casa própria. Então a gente não pagando aluguel ficava mais prático, né? Só que a casa precisava de reforma. E a gente foi fazer uma reforma na casa. Pintamos e tal. No quarto onde Lana ia ficar, não tinha janela nenhuma. Não tinha nenhuma entrada de ar. Tinha acesso só ao corredor da casa. Então, na nossa mente, fazia muito sentido a gente abrir um espaço em cima, no alto do quarto dela, para que tivesse ventilação, entrasse ar fresco no quarto. Só que eu cheguei com todo amor e carinho para o pedreiro e falei assim, querido, o nosso terreno fica na direção do muro do vizinho de lá. Quando você quebrar, quebra com muito cuidado para o cascalho cair dentro do nosso quintal. Não deixe cair no quintal do vizinho, porque o vizinho de trás, ele é uma pessoa difícil de lidar. Ele não é uma pessoa muito legal. E eu não sabia exatamente o quão ruim essa pessoa era. Por quê? Porque eu tinha ouvido um testemunho do meu primo, da minha prima e da minha tia, que também tem muro de frente de costas com esse cara, e ele teve problema. Todas as vezes que eles fizeram obra, deu problema. Deu problema. E o nosso cano de água ficava exposto no tempo, só que por trás da minha casa, de 20 centímetros do muro do vizinho. Dentro do meu terreno, mas 20 centímetros cano de água. O pedreiro, como todo bom pedreiro, fez o que precisava fazer, jogou o cascalho todo do terreno do vizinho. O vizinho sacou uma arma, disse que ia matar, que ia fazer acontecer, que o pedreiro foi embora, disse que não ia trabalhar mais, e ele quebrou o nosso cano de água com a foice. Eu não conseguia fazer mais obra, sem água. Eu tinha que pegar no balde da casa da minha tia, do meu primo, e trazer, enquanto não tivesse restaurado a minha água. A minha sogra, como toda boa sogra, ela foi e botou a cara no buraco para falar com o vizinho.
Ele disse, se você botar a cara aí, eu atiro em você também. E aí, eu vou orar. Orei bastante. E não tinha uma solução. A gente estava sem água, com um buraco para terminar, e não tinha o que fazer. Não dava para terminar a obra, porque o cara ia atirar na gente. Na verdade, ele deu uns 2 tiros pro alto. E aí, o que acontece? Passou o dia inteiro, à noite, eu dormi, né? Para quem já foi envolvido com obra, quando a casa é muito longe da obra, você dorme na obra. E aí tinha um papelão. Eu botei no chão um papelão, um pedaço de tijolo enrolado com papelão, deitei, de barriga para cima, dormi. Durante a noite, Deus me deu um sonho. E durante o sonho, eu via o texto bíblico, né? Se buscardes, né? Me adorar, como é que é? Fala, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu virei dos céus e sararei a sua terra. E aí eu fiquei com esse texto martelando na minha cabeça. E aí eu acordei, e aí a minha sogra chamou um outro pedreiro, que é pastor. E aí chegou de manhã o pastor, a primeira coisa que ele fez foi colocar a cara no buraco para ver se dava para fazer a obra. O cara estava esperando alguém botar a cara lá. E aí o pastor disse assim, olha, não dá para trabalhar, o cara me ameaçou, falou, me xingou de um monte de nome e não deixa eu fazer nada não. Eu falei assim, não, mas eu vou lá na casa dele agora e ele vai liberar para a gente consertar o cano, fazer a obra, pode ficar tranquilo. Aí ele disse assim, mas você é maluco, o cara tem uma arma e ele não quer ver a gente pintado de branco, né? E eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou lá porque eu estou debaixo de uma palavra. Aí ele falou assim, olha, eu vou contigo até a esquina e fico olhando. E assim a gente fez. Quando chegou na esquina, ele ficou parado. Eu fui e bati no portão. E aí, quando ele veio, eu me apresentei. Eu sou o Nelson, sou morador da casa ali atrás da sua. E aí ele não estava armado na hora. Ele não estava com arma, deve ter deixado lá dentro. Mas ele ficou me xingando uns 40 minutos. Meia hora, 40 minutos. Sabe quando fica aquela babinha branca aqui assim, tanto que a pessoa fala? E ele me xingando de tudo quanto é nome e tal. E eu deixei ele terminar o discurso dele. Porque em uma hora o assunto ia acabar. E aí eu ia poder falar o que eu queria, que era que consertasse a minha água e terminar a obra. Lucas, por favor, vem cá. Você vai representar aqui o nosso vizinho de trás. Vem pra cá. Vai pegar? Olha só. Imagina que Lucas é o vizinho. E aí ele tá aqui me xingando, bota a mão assim, não quer, tá me xingando 40 minutos, apontando o dedo na minha cara. Quando eu percebi que o assunto estava acabando, eu fiz exatamente isso. Me perdoa. A postura dele. Não ficou sem graça? Foi a mesma cara que o cara fez. Vamos aplaudir a Deus pelo vídeo de Lucas? Ele ficou completamente constrangido, tentando me levantar pelo cotovelo, tentando me levantar, porque ele não estava pronto para mansidão e humildade. O problema é que a gente é muito arrogante. E olha o que esse texto vai dizer. Se o meu povo, eu sou povo de Deus? Sou povo de Deus. Se humilhar e orar eu já tinha orado, mas me humilhar ainda não. Buscar, né, o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, já tinha me convertido dos maus caminhos. Então eu virei do céu. Falei assim, então, só falta humilhar.
Todos os requisitos estão prontos, só falta humilhação. Não me humilhei ainda. 10 minutos depois que eu me ajoelhei, pedi perdão, falei assim, olha, me perdoa. A minha filha está para nascer daqui a um mês. Minha esposa está grávida. Eu preciso terminar essa obra para que eu possa morar nessa casa. Me perdoa. Eu jamais gostaria que caísse algum entulho aqui no seu quintal. Eu me comprometo pessoalmente de vir aqui tirar qualquer cascalho que caiu e não vai cair mais, eu prometo para você. E aí ele foi e disse assim, não. Aí mudou o aspecto, a poeira baixou, virou outra pessoa. Não, eu também quero pedir desculpa, porque parece que eu fui um pouco violento. Não sei o quê. Mas no final da noite anterior, enquanto ele ainda estava na postura grandona, e eu não sabia o que fazer, né? Eu conheço muita gente, muita gente. Né? E aí, um amigo meu, muito próximo, que é policial também, ele falou assim, pastor, você quer que a gente resolve isso? Eu disse, não, com certeza, acho que Deus vai dar uma solução melhor que a sua. Porque às vezes a gente quer entrar numa batalha espiritual sem humildade. A gente quer entrar numa batalha espiritual achando que a gente é a última coca do deserto. A gente quer entrar numa batalha espiritual esquecendo que a gente precisa ser manso. Manso. Você conhece gente raivosa, enfurecida? Descompensada, que é fogo puro. Pastor, nem pavio eu tenho. Eu só explodo. Quando eu vejo, já está o estrago feito. Meu irmão, é manso e humilde. Quer vencer batalha espiritual? Precisa ser manso. Precisa ser humilde. E isso envolve, às vezes, você ter que se humilhar diante de alguém que acha que é alguma coisa. E para você que quer saber a conclusão da história, 10 minutos depois, ele me autorizou a entrar com o pessoal lá. Então, o pastor que estava na esquina entrou. Tirou os entulhos lá e consertou o cano. Eu ajudei a carregar os escombros, né, os troços lá. E em menos de 40 minutos, da hora que eu ajoelhei, estava o meu cano no lugar, o cascalho tirado e a obra dando continuidade. Às vezes a gente não entende que algumas situações que a gente passa na nossa vida não é para ver se você vai suportar a tribulação, não, é para ver se você consegue se quebrantar a tal ponto de Deus manifestar a glória dele. Porque às vezes a gente é tão cheio de si que a gente acha que na nossa arrogância a gente é melhor que alguém. Quando a gente se humilhar e essas pessoas acharem que são piores que a gente. Que foi exatamente o que aconteceu. Depois, passou uns dias, né, eu não sei fazer bolo. Mas nada me impede de fazer um brigadeiro e colocar em cima do bolo da padaria para ficar melhor, né? Então, fiz um brigadeiro lá na minha casa. Né? Fiz o brigadeiro, coloquei em cima do bolo aquele de padaria, né? Levei lá para o vizinho de trás, falei assim, olha só, quero te agradecer aqui por você ter deixado a gente fazer os negócios, te dar um presente aqui, te dar um bolo. Compartilhei Jesus com ele. Ele era afastado do evangelho há muitos anos. Começou a frequentar a igreja, não a Nova Vida, né? Mas uma outra igreja, amém, está no reino, está bem. E agora, para a glória de Deus, eu tive notícias há uns 2, 3 meses atrás, que agora ele é obreiro da igreja. Então, assim, às vezes a nossa postura muda totalmente o cenário. E a gente fala de batalha espiritual, esquece que muitas vezes a gente não precisa ser humilhado porque outras pessoas vão humilhar a gente. Tem gente que pensa assim, não, você tem que se humilhar, não, você tem que aceitar seu patrão te humilhar. A Bíblia não fala isso. Você tem que aceitar sua esposa, seu marido te humilhar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para eu me auto-humilhar. Eu devo ter essa postura de humilhação. E por quê? Ninguém consegue me humilhar mais do que eu a mim mesmo. Quem consegue te humilhar? Quem você permite que te humilhe. Se você não permitir, as pessoas não vão te humilhar. De jeito nenhum. Agora, se você se humilhar, ninguém consegue te humilhar mais do que você mesmo. Você acha que aquele homem dizendo que eu era, que eu não era, que estava me humilhando? Não. Porque entre o que ele diz e o que eu acho, tem um abismo chamado verdade. É o que ele está dizendo a meu respeito. E nem tudo que as pessoas dizem a meu respeito é a verdade. Eu sei de coisas sobre mim que você não sabe. Se você quiser me humilhar, você vai falar do que você sabe. Mas eu sei de coisas muito mais terríveis de tudo que você sabe a meu respeito. Você está entendendo?
É por isso que eu preciso me colocar nessa posição de humilhação. E quem se humilha é exaltado no tempo oportuno por Deus. Agora, quem se exalta, qualquer um pode derrubar. Não é isso que Jesus fala em Lucas ali, quando ele vai dizer sobre o casamento? Procure os piores lugares, porque se você estiver no melhor lugar e o dono da festa te tirar de lá, é vergonha para você. Mas se você estiver no pior lugar e o dono da festa te tirar de lá e te colocar no lugar de honra, quem te tira de lá? Isso é a essência da humildade. É você se colocar numa posição onde somente Deus pode te exaltar. E aí você começa a entender a batalha espiritual de outra forma. Por quê? Tem muitas pessoas que acham que está brigando contra aquela pessoa. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E olha o que vai dizer aqui no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí você pensa que a pessoa que está te atacando, quando na verdade aquela fala é um espírito maligno que está influenciando aquela pessoa a dizer: pastor, mas a pessoa é da igreja, ela pode passar por isso? Pode. Vocês lembram de Pedro? O discípulo que andou sobre as águas, que a sombra dele curava, que ganhou 3.000 almas em um único dia? Pedro. Jesus disse para os discípulos: olha, eu vou sofrer e você entregue nas mãos dos fariseus e eles vão me matar. Eu vou morrer. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro olhou para Jesus e disse assim: não, Jesus, está amarrado isso, o sangue de Jesus tem poder. Não pode falar esse negócio não. Estou aqui contigo. Se alguém tentar contra a sua vida, te defendo. O que Jesus disse para Pedro? Satanás arreda. Ó, para trás de mim, capeta. Imagina, se eu olho para você, você é daqui da igreja, né? Jesus era o pastor de Pedro. Imagina se eu olho para você e digo: Lucas. Lucas não, capeta. Para trás de mim, capeta. Não, porque eu posso falar de outra pessoa que se ofenda. Tu, eu sei que... Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Se eu te chamar de capeta e dizer que você está atribulado, falando coisa do inferno para mim, você está pronto para ouvir isso e continuar na igreja? Porque batalha espiritual envolve a gente saber que a nossa luta não é contra aquela pessoa, não é contra o Pedro. O Pedro só está falando aquilo que soprou no ouvido dele. O diabo foi e falou assim: não, se Jesus não morrer, a gente está na bênção, né? Está tranquilo. Ele cura enfermo, ele expulsa demônio, ele multiplica o pão quando está com fome, quando a gente precisa beber um trenzinho, ele transforma água em vinho. Não é? Tá bom pra caramba com Jesus aqui. Para que eu vou perder ele? Não quero perder. A ideia é boa, mas no fim não é proveitoso. E tem muita coisa que a gente tem ideias boas, mas o fim não é proveitoso. E a gente precisa discernir espiritualmente quem é que está falando, porque às vezes pode ser uma pessoa de Deus, o Pedro. Pode ser um homem que cura enfermo, que expulsa demônio, um cara que ganha 3.000 almas em um dia só, que a sombra dele cura as pessoas. Pedrão, que assumiu a igreja, que era uma pedra, que sobre essa pedra Cristo edificaria a igreja. Pedro, aquele que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Pedro arreda Satanás. Emprestou a boca para o diabo. Quem sou eu para de vez em quando não sofrer um dardo inflamado no meu ouvido e acabar falando alguma coisa que fere uma pessoa, que magoa a outra? Com boas intenções. A intenção de Pedro não era ruim, de salvar Jesus da morte. Era ruim a ideia dele? Não, a ideia era boa. Só que o plano de Deus é maior do que a minha ideia, que a minha intenção, que a minha vontade. E é nessa hora que a gente começa a precisar. Meu Deus, a hora. Sangue de Jesus tem poder. Está sendo bênção? Eu não cheguei nem na parte da cruz ainda. Ai, tem 5 minutos para terminar o culto. Você me dá mais 5 minutos? Quem dá 5 minutos para mim? 5, 10, 15, 20, 25. Ah, então dá para terminar a mensagem. Agora dá para terminar a mensagem. Vamos lá. Só vou ler mais um texto bíblico aqui para a gente começar a encerrar a mensagem. Diz assim, 2 Coríntios,
capítulo 10, no verso 3. Diz assim: porque embora a gente ande na carne, eu sou um ser humano, tenho carne, tenho ossos ainda, que a gente ande na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga comigo, fortalezas. As nossas armas são espirituais para destruir fortalezas. E quando fala de fortalezas, fala de pensamentos que são arraigados na nossa mente, que são uma fortaleza. E quando a gente olha para a palavra de Deus é diferente daquilo que eu acredito antes. Eu acreditava que se eu morresse, eu pudesse voltar à terra para puxar o pé de alguém. Mas a palavra de Deus diz que a gente pode voltar? A palavra de Deus diz que a gente não pode voltar. Então, entre aquilo que eu acredito e aquilo que a palavra de Deus diz, eu preciso destruir a fortaleza daquilo que eu acredito e viver a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, não, porque eu fui num lugar e tinha uma mesa lá, e aí o cara foi, incorporou o meu filho, e ele falou coisas que só eu e meu filho sabiam. O capeta! Ele é enganador e pai da mentira. E a Bíblia diz que ele se disfarçaria até de anjo de luz para enganar os santos. Você acha que está falando com quem? Ah, pastor, mas como é que o cara sabe daquilo? Porque você está rodeado de uma nuvem de testemunha. Como que pode? Eu estou em casa sozinho, como que eu tenho uma nuvem de testemunha? Ah, é que você só não sabe que tem anjo e demônio lá do seu lado, irmão. Vendo tudo que você faz no secreto. Fica olhando assim, ó, no seu navegador do celular, tudo que você assiste. Acabou, Glória. Acabou, Glória. As mensagens para quem você manda, que tipo de mensagem, as mensagens que você recebe, as fotos que você recebe. Tem muita ovelha postando foto sem lã. Passou. Gente, estou falando exagero? É verdade. E aí você chega lá, na consulta, o cara fala, mas o demônio chegou e viu você fazendo. E aí ele vai fazer o quê? Vou enganar ela, por quê? Porque a única pessoa que sabe é ela. Se ninguém mais sabe além dela, e eu falar através da boca de uma outra pessoa, essa vai acreditar em mim. Foi exatamente a mesma coisa que o rico falou para Abraão, quando depois da morte, né, do rico e do Lázaro, ele chegou e falou assim, não, deixa eu ir, voltar na minha casa para falar com os meus irmãos, e aí se eu falar, voltar da morte para falar com meus irmãos, eles vão acreditar em mim. Abraão disse, olha, primeiro que quem está do lado de cá não volta para o lado de lá. E eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Ou seja, você tem o pastor Nelson para falar aqui contigo. Ouça o pastor Nelson. Amém. Você não precisa de ninguém do além voltar, não. A verdade que precisa ser pregada é pregada pelos profetas. Pelas bocas de Deus. Né? Profetiza em nome de Jesus que venha mais um raí aí, boca de Deus, profetinha. Para ser bênção, né? Então, a gente começa a identificar que temos fortalezas, coisas que a gente acredita que são verdade. E aí ele continua dizendo aqui, destruímos raciocínios falaciosos. Você já pensou uns negócios esquisitos? Um raciocínio falacioso é quando você começa a pensar e você entra num loop de pensamento e você acaba se atribulando com aquele pensamento. Porque o nosso campo de batalha é a mente. Tanto que alguém disse, né, não sei quem, não é bíblico, que cabeça vazia é oficina do diabo. Você não tem nada para fazer. Fica ali pensando. Aí começa o diabo a lançar dardo inflamado onde? No seu pensamento. Por quê? Você não está ocupado com discipulado. Você não está ocupado com um grupo de vida. Você não está cuidando da vida de ninguém. Porque a Bíblia diz para a gente fazer discípulos. Então eu preciso cuidar da vida de um novo convertido. Eu não estou fazendo nada que a Bíblia diz para eu fazer. Aí eu tenho tempo vago para ficar pensando em besteira. E aí quando eu não estou fazendo nada, o diabo fala assim, ele está fazendo nada, então vamos atribular, né? E joga um dardo inflamado. Porque o vizinho, ele é melhor do que eu. Porque ele viaja para onde eu não fui. Porque o cara do Instagram, ele tem o carro que eu gostaria de ter. Que ele faz. E a gente começa a se comparar.
A comparação é tóxica. Você não tem a história que essa pessoa tem, você não viveu as coisas que ela viveu, você não tem... Você é outra pessoa. E essa comparação, a gente fica se comparando, compara o casamento. Não, porque se meu marido me tratasse assim, se minha esposa me tratasse assado, se meu filho agisse dessa maneira, se meus pais agissem daquela maneira. Meu irmão, não se compare. Você não é todo mundo. Porque todo mundo... Eu ouvi essa frase esses dias. Porque todo mundo tem tudo e eu não tenho nada. Eu falei assim, meu irmão, você está com a barriguinha cheia? Tô. Você mora numa casa? Moro. Você está vestido de roupa? Tô. Eu falei assim, então isso basta. O que mais você quer? E a gente fica ansiando por coisas, pensando que eu vou ser mais feliz quando eu tiver, e deixo de viver a gratidão por aquilo que Deus já me deu. E a maior batalha espiritual é a gente começar a lutar, a combater os raciocínios falaciosos. E vai além, tá? Porque às vezes são mentiras disfarçadas de verdade. Em outras versões, na Revista Atualizada, por exemplo, essa palavra raciocínios falaciosos aparece como sofisma. Para quem não sabe o que é um raciocínio falacioso ou um sofisma, é quando existe uma verdade, outra verdade, e a gente junta essas duas verdades e dá uma mentira. Como é que é isso, pastor? Vou dar um exemplo claro. Para mim é o melhor exemplo de sofisma, de um raciocínio falacioso. Primeiro, Jesus é Deus? Amém? Jesus é Deus. Amém ou não amém? Maria é mãe de Jesus? Amém? Maria é mãe de Jesus? Maria é mãe de Deus? Não. Deu para entender o que é um sofisma? Quando eu pego uma verdade, Maria é mãe de Deus. Ou Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Maria é mãe de Deus. Não, não é verdade. Por quê? Deus não tem princípio. Jesus ele existe antes de Maria. A Bíblia diz que quando Deus foi criar o ser humano, Deus falou, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, tinha pelo menos mais uma pessoa de Deus ali. Era Deus em mais de uma pessoa, porque fala no plural. Jesus, em João capítulo 1, vai dizer que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. E esse verbo, que era a palavra de Deus, se manifestou em carne e habitou entre nós, cheio de luz e de verdade. Ou seja, Jesus é Deus. Só que ele já existia quando o ser humano foi criado. Ele não passou a existir porque Maria gerou Deus. Não. Isso é uma mentira. E quando a gente pega raciocínios falaciosos que nem esse, né? Outro raciocínio falacioso, né? Pega uma verdade e outra verdade junto verá uma mentira. Porque Jesus, é porque Deus venceu o mundo. Amém? E vocês vencerão também. Tem uma rabiola nessa pipa aí que está errada. Por quê? Porque essa parte não existe na Bíblia. A Bíblia, o texto termina porque eu venci o mundo. Tum, ponto final. Acabou. Você pode viver uma vida vitoriosa, porque Jesus venceu. Isso basta. Eu não preciso vencer também. Por quê? Porque eu já estou vencendo como irmão. Eu sou irmão em Cristo. Irmão de Cristo. Está entendendo? E tudo isso a gente vive pela fé. A gente vive porque Deus é conosco. E ele continua aqui, no verso 5. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E eu encerro com esse versículo, por quê? Porque ele explica um princípio muito poderoso, que um pensamento pode ser algemado. Eu não sei, eu não consigo filtrar todos os meus pensamentos. Você consegue filtrar todos os seus pensamentos? Você consegue saber tudo que você pensa durante o dia inteiro? Você consegue classificar isso? É impossível, né? Segundo os cientistas, as mulheres pensam 250 milhões de pensamentos por dia e os homens 150 milhões. Só para saber, os homens pensam menos que as mulheres. Agora eu entendi, né? Mas agora para pensar, como você sabe quais são os pensamentos que você tem?
Não tem como filtrar. Esse pensamento é bom, esse pensamento é ruim, esse pensamento é bom, esse pensamento é ruim. Isso aqui é mais ou menos, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui tem a... isso aqui tem... Você está entendendo? Não tem como você filtrar os seus pensamentos. Então, pastor, como é que eu vou saber o que eu estou pensando? Você tem um termômetro dos pensamentos que Deus deu de presente para você, de lambuja, de graça, na molezinha, chama-se sentimentos. Se você tiver com sentimentos ruins, significa que os seus pensamentos são... Se eu tiver com pensamentos de esperança, o meu sentimento vai ser de esperança. E o seu sentimento vai determinar qual é a qualidade do tipo de pensamento que você tem. Agora, se a qualidade do pensamento que você tem afronta quem Deus é, afronta o conhecimento de Deus, afronta quem Cristo é na sua vida, esse pensamento precisa ser algemado, levado cativo. A palavra cativo significa preso, algemado. Eu vou pegar esse pensamento e algemar ele. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu algemo um pensamento? Diquinha de ouro. Depois vocês leiam em casa. Filipenses 4, de 4 a 8. A gente precisa mudar um pensamento, porque ninguém consegue ter a mente vazia. Já viu aquela galera que fica falando para você meditar? Faz meditação. Esvazia seu pensamento. Pense numa mentira. Você está pensando em não pensar em nada. Você não consegue não pensar. Você está pensando que está pensando em não pensar. Está pensando que está pensando em não pensar. E a verdade é essa. Não consegue esvaziar a cabeça. Você precisa ocupar um pensamento com outro pensamento. Já aconteceu de você ficar cantando uma música e a música nunca sai da sua cabeça? Fica lá, né? O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Cara, eu tô viciado nisso. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não... Tem uma guitarrinha do Santana, né? Aquela guitarrinha... Cara, é muito bom isso. A sapa na lava, pá. Essa é boa, essa é muito boa. Fica eu e Lana cantando. Bota no carro, a gente vai até a escola dela e volta cantando. Maravilhoso isso. Não acaba a música, é infinita. Só que tem uma hora que você enjoa dessa música. E você quer que ela pare. E ela não para. E ela continua lá. Esse VP. Você está entendendo? Desse jeito. Aconteceu com alguém? Só comigo. Como é que faz para trocar uma música da cabeça? Porque a maioria das pessoas não sabe como é que faz. Estou falando sério, as pessoas não sabem como é que faz. Como é que faz para eu levar cativo um pensamento? Como é que eu faço para tirar uma música? Como é que eu faço para tirar uma amizade tóxica? Como é que eu faço para tirar... Você está entendendo? Como é que eu faço para algemar um pensamento e levar ele cativo até a obediência de Cristo? Até a obediência de Cristo. O meu pensamento está me aproximando de Jesus ou está me afastando de Jesus? Ele está sendo obediente àquilo que Cristo quer a respeito de mim ou ele está me afastando daquilo que Cristo quer a respeito de mim? Esse pensamento eu tenho que algemar ele. Aquele que me afasta de Cristo, aquele que me afasta de Deus, aquele que me afasta de ser quem eu devo ser em Cristo Jesus. Esse pensamento eu preciso algemar ele. Como é que eu faço isso? Eu só consigo substituir um pensamento por um novo pensamento. Eu só consigo colocar um pensamento para fora quando eu acrescento um pensamento novo. E aí você diz assim para mim, pastor, como é que eu faço isso? Puro e simples, raciocínio lógico. Faça sem vontade. Eu quero cantar, estou lá. Avisou que vai rolar. Uhul! Aí eu não quero mais essa música na minha cabeça. Mas você fica aqui, ó. Avisou. Eu não quero mais. Aí você pega o quê? Coloca lá no YouTube uma outra canção e começa a cantar a letra. E você canta a letra dessa nova música até o final. Quando acabar, você canta uma outra música. Na terceira canção, que você cantar com a letra inteira, aquela primeira acabou. E se você não acredita em mim, faça o teste. Eu estou pensando mal a respeito de uma situação. Eu estou passando por uma situação de inveja. Eu estou passando por uma situação de egoísmo. Eu estou passando por uma situação de, sei lá, pode pensar no que você está pensando aí, seu pecado. Começa a substituir seus pensamentos por outros pensamentos. Filipenses 4:8 vai dizer: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ih, rapaz, viu? Se eu estiver falando errado, ó,
Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Faltou respeitável. Justo, tudo que é puro, se é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E é isso. Eu vou substituir os meus pensamentos pelos pensamentos que Cristo quer que eu tenha. Pastor, mas você não sabe o caos que eu estou vivendo. Comece a mudar a sua visão de caos, meu irmão. Porque Deus age só no meio do caos. Ou você acha que Deus age quando está tudo bem só? Não, porque está tudo na maré mansa, está tudo zen, aí Deus está agindo. Não, querido, Deus age no meio do caos também. Ele age no meio do vale de ossos secos, trazendo vida. Ele age no meio da tribulação quando está Faraó aqui e o mar no meio. Assim, é nessa hora que Deus age. Quando eu estou passando fome e eu estou dentro do deserto e não tem onde pedir iFood, e aí desce maná do céu. Está entendendo? Quando a gente não tem solução, é aí que Deus age. Você acha que Deus vai agir quando? Quando você tem força para fazer? Porque eu já vi muitos carros escritos assim, Deus que me deu, mas quem está pagando as parcelas? É Deus que está pagando as parcelas para você? Então não foi Deus que te deu. Deus te deu força e vigor para você trabalhar, ter o recurso para você comprar. Dentro desse contexto, Deus que te deu. Mas uma vez eu estava levando cesta básica lá para o Pantanal. Quem já foi em Marambaia sabe que o Pantanal é longe. É longe, dá mais ou menos quase 1,5 km a 2 km. E eu com 2 cestas básicas, uma nesse ombro, outra no outro ombro aqui, levando para as pessoas carentes lá dentro. Andando a pé, num sol que Deus dava, devia estar uns 80 graus. 40 era a temperatura verdadeira, mas carregando peso, triplico. Cara, eu transpirava, só que foi isso que cabia no meu cabelo, porque na época eu tinha cabelo. E aí vinha com peso, sabe, quase murmurando, porque você fazendo bem, você se sente muito grato. Não, Deus está me abençoando para abençoar outras vidas e tal. E eu fiz uma oração, Senhor, eu preciso de um carro para eu levar essas coisas lá. E aí, nesse mesmo dia, passou uma irmã da igreja por mim. Falou assim, você vai para onde? Eu vou lá para o Pantanal para levar esses alimentos lá para o pessoal. Ela falou assim, olha, faz o seguinte, espera um minutinho que eu vou falar com o meu marido e ele já te encontra no caminho e ele te leva. Eu já tinha andado 1 quilômetro. Aí depois ele foi, parei, esperei. Ele veio e me deu a carona para levar o resto do caminho. Isso foi numa segunda-feira, porque o quilo do amor a gente recebe geralmente nos domingos de ceia, na segunda-feira a gente leva para distribuir para as pessoas. E aí chegou lá na casa da família que estava passando necessidade, a gente entregou os alimentos, voltei. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira tinha o Vital, lá em Marambaia. Aí uma outra pessoa chegou para mim e falou assim, eu queria que você viesse lá em casa, porque a gente, para a glória de Deus, comprou um carro. Eu queria que você orasse a chave do meu carro, eu queria que você orasse o carro. Eu falei assim, aleluia, eu gosto de orar quando um crente é abençoado, né? Compra carro, eu gosto de orar pelas chaves, gosto de orar e tal. Fui lá na casa dessa irmã. E aí, falei, orei, né? É um Passat que ela tinha comprado. Um Passat bem bonito. Eu acho que o João me lembra da Mary Mar, né? E o Edson. E aí, estava orando pelo Passat dele, Senhor, que esse carro não quebre, que esse carro não sei o quê, protege eles e tal, aleluia. Quando terminou, ela falou assim, eu queria que você orasse por esse outro carro aqui. E aí eu falei assim, mas esse carro já não é de vocês? Não foi orado antes? Eu falei assim, não, é porque esse carro agora é de outra pessoa. Eu falei assim, então vamos orar, né? Senhor, abençoa, que as mãos de quem receber esse carro, que esse carro não quebre, sei o quê, aleluia. E aí ela foi e disse assim, tá bom, esse é seu. Foi quem que me deu? Foi eu que dei? Gastei 1 centavo para ter o carro? Não. Deus me deu. Assim, é um que nem. É que nem um carro, mas era um Fusca. Sim, mas me serviu bastante, levou bastante quilo de alimento, serviu por muitos anos. Né? Mas ele é, tipo assim, vocês já viram Flintstones? Que tinha um buraco assim no assoalho, você viu o chão assim. Se eu tivesse com a unha grande, eu podia botar assim quando o carro estava andando. Que tinha um buracão, assim, mas serviu.
Eu não pedi carro zero, eu não pedi a Deus, eu pedi um carro, não foi? Deus me... Ó, dica de ouro aí, ó. Se você pedir, pede direito, que Deus dá direito. Depois, acho que 2 anos depois, eu vendi o carro e aí bati a laje da minha casa com o dinheiro do carro. E aí, a próxima oração, Senhor, eu preciso de um carro zero. E você acha que Deus me deu que tipo de carro? Um carro zero. Exatamente, eu quero carro. Eu falei assim, orei, Deus, eu quero carro zero, quero carro preto, eu quero carro sedã. E a gente foi e comprou, né, o Siena, 0 quilômetro. Na verdade, não foi 000, ele tinha 3 quilômetros rodado. Provavelmente dentro do pátio da fábrica, né, das coisas. Mas quando saiu de lá da loja, tinha 3 quilômetros rodados só. Então, carro zero, preto, sedã. Deus responde as orações. Gente, passamos 16 minutos. Vamos cear? Vem cear.